Oi, crianças! Hoje já é quinta-feira, dia 22 de abril. Olha como a semana está fazendo assim, passando super rápido. Hoje nós teremos a aula de quinta, inglês e ciências, certo? Então vamos lá. Iniciando ciências também, capítulo 1, página 2 e 3, com o título Vivendo e Convivendo. Tem um pequeno textinho aí da Jaqueline Salgado. A roupagem dos bichos. A mãe natureza, elegante, não poupou no seu capricho. Deu moda à bicharada e fez todo tipo de bicho. Zebras passam de pijama, tigres tentam imitar, pinguins nadam de casaco e de neve o urso polar. Caracóis vestem sua casa, libélulas parecem fadas. Muito chique é a perua, e a perua é a onça pintada. Borboletas se vestem de arte, medusas só usam chapéu. Pavões se cobrem de flores e araras azuis de céu. Que bonitinho, né? E aqui tem, né, a roupinha deles, é só uma ilustração. Você conhece todos os animais citados no poema? Você sabe dizer em qual ambiente vive cada um deles? Para você, o que são seres vivos? O nome já fala. Seres vivos. Seres vivos é tudo que tem vida. No nosso planeta, nós temos os seres humanos, os animais e as plantas. Tudo que tem vida, certo? Virou, página 4. Os seres vivos. Os seres vivos são organismos que apresentam um ciclo de vida, ou seja, nascem, crescem, podem se reproduzir e depois morrem. Então, vocês vão pegar um marca-texto ou um lápis mesmo e vocês vão grifar esse primeiro parágrafo que eu li, ó. Os seres vivos são os organismos que apresentam um ciclo de vida. Nascem, crescem, podem se reproduzir, deixando outros seres semelhantes a eles e depois morrem. Em nosso dia a dia, convivemos com uma grande diversidade de seres vivos, como as pessoas, os animais e as plantas. Além dos seres vivos que vemos com frequência, existem muitos outros que vivem em diferentes ambientes do planeta, que a gente só já ouviu falar, mas não pode ver ainda. Os seres vivos na cidade. Nas cidades grandes, nós podemos ver muitos seres vivos diferentes. As pessoas, por exemplo, são de diferentes idades, alturas, aparências. Temos também os animais de estimação, que são muito comuns nas cidades. Os gatos, cachorros, passarinhos, peixes e muitos outros. Além desses seres vivos, ainda temos as plantas, que podem ser grandes árvores ou pequenas flores que ficam em vasinhos na nossa casa. Para que toda essa diversidade de seres vivos possam viver em harmonia, nós temos que aprender a respeitar todos e a cuidar do local onde vivemos. Então, aí na casa do Francisco, ó, ele tem um animalzinho de estimação, tem as plantinhas, então tudo que é vivo precisa de cuidados, né? Nós, como seres humanos, temos os nossos cuidados pouco parecido com os animais. Os animais também precisam de alimentação, de carinho, de cuidados, de remédios, né? Algumas semelhanças com a gente. E as plantas também, né? As plantas também precisam ser regadas. Eu tenho que ter o cuidado de não deixá-las muito na luz. Se eu deixar o dia inteiro no sol, pode ser que elas sintam, elas têm muito calor. Então, a gente vai aprendendo a cuidar de tudo que tem vida. E é muito importante cuidar e respeitar. Na página 5, escreva com suas palavras o que você entende por ser vivo. Depois, desenhe no quadro abaixo alguns seres vivos com os quais você convive na sua casa, que você sabe que tem na sua cidade. Se quiser fazer só da casa e da família, também fica legal.
Mas, por favor, não esqueçam as cores. Como você pode contribuir para uma boa convivência com os outros seres vivos? Pensa e respondam. Número 6. Nós devemos respeitar e cuidar de todos os seres vivos, especialmente as pessoas. Todos somos diferentes, temos diferentes aparências, idades e personalidades. São essas diferenças que nos tornam especiais. Os idosos, por exemplo, são mais experientes e carregam conhecimentos que são adquiridos com a idade. Eles têm muita sabedoria, porque já viveram muito, então tem muitas histórias para contar. E tem algumas que a gente leva para o resto das nossas vidas. É importante entender que os idosos podem apresentar dificuldades, como para se locomover ou enxergar, mas isso não deve ser motivo para desvalorizá-los. Devemos ajudá-los sempre que possível. Envelhecer faz parte do ciclo das nossas vidas e um dia todos nós passaremos por isso, certo? Você conhece algum idoso? Quais atitudes podemos tomar para ajudar essas pessoas no dia a dia? Então, eles às vezes andam devagar, falam devagar, comem devagar. Alguns dependem até das pessoas porque estão em cadeiras de roda, a dar comida na boca, colocar na cama. Isso tudo são cuidados que a gente tem que ter, porque quando os filhos eram pequenos, quem cuidava eram os pais. Então, respeito sempre. Lembrando que nós somos pessoas únicas. Igual a nós, não tem mais ninguém. Nós temos cor de cabelo, cor de pele, cor do olho, altura, parecido com as outras pessoas. Mas a bondade, o jeito de ser, as características nossas, nós somos únicos, não existem dois. Até mesmo os irmãos gêmeos são únicos também. Nasceram lá no mesmo dia, cresceram lá no mesmo ventre da mamãe, certo? Então é isso. Então vocês vão fazer até a página 6. Como eu disse para vocês, hoje é o dia 22 de abril e é o dia do descobrimento do Brasil. Eu vou compartilhar uma historinha com vocês, bem curtinha, sobre o descobrimento do Brasil, tá? Então, só aumentando aqui para ficar mais fácil, para facilitar para vocês. Vamos lá. O descobrimento do Brasil. Há muitos anos atrás, o nosso mundo ainda estava em construção. Várias terras ainda eram desconhecidas. Nessa época, os países maiores e mais ricos faziam grandes navegações. Eles procuravam novas terras para ocupar e ampliar o seu comércio. Um dos países que fazia isso era Portugal. Portugal tinha recursos para navegar em alto mar e eles buscavam terras com recursos naturais, ouro, especiarias como cravo, pimenta, canela. Eles também queriam converter pessoas para a religião católica. Portugal era especialista em navegações. O país tinha grandes navios, grandes naus e bastante pessoas que trabalhavam com isso. Então, lá em Portugal, o filho do rei construiu uma escola para navegantes. Nessa escola, eles iriam construir navios para chegar até as Índias, um lugar muito cobiçado por vários navegadores. Com a ajuda de várias pessoas, eles construíram navios e naus, e também muitos mapas. E assim, eles fizeram uma grande viagem e conseguiram chegar até as Índias, um lugar rico que trouxe para Portugal
muita fortuna, muito dinheiro. Após a descoberta das Índias, feita pelo navegador Vasco da Gama, o rei de Portugal quis fazer uma segunda viagem para as Índias. O rei então chamou Pedro Álvares Cabral para ser o capitão dessa expedição. Pedro Álvares Cabral aceitou e no dia 9 de março ele partiu de Portugal, uma enorme expedição com vários navios e cerca de 1.500 homens. Rumo às Índias. A caminho das Índias, eles resolveram passar por um lugar que eles ainda não conheciam. Foi então que no dia 22 de abril de 1500, eles avistaram um monte, bem longe, e um deles logo gritou: "Terra à vista!" A primeira terra que eles avistaram é hoje a cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Eles então deram o nome a essa terra, Terra de Vera Cruz. E o local onde eles desembarcaram deram o nome de Monte Pascoal. Mas por que Pascoal? Porque era tempo de Páscoa. Depois, o nosso país recebeu o nome de Brasil, por conta de uma madeira especial que havia aqui, o pau-brasil. Quando os portugueses desembarcaram aqui, eles encontraram os habitantes da terra e os chamaram de índios. Imaginem só como foi esse encontro. Todos eram diferentes, viviam e tinham modos de vida bem diferentes. Suas roupas, alimentação, a sua língua. Toda essa história que eu te conto agora foi registrada na época pelo escrivão Pero Vaz de Caminha, que também estava na embarcação. Ele descreveu tudo o que viu por aqui. A nossa natureza, os animais, as frutas. Para ele, tudo era muito distante da realidade de Portugal. E foi assim que os portugueses ocuparam as nossas terras. Esse é o momento que chamamos de descobrimento do Brasil. Isso tudo que te contei foi registrado em uma carta, escrita pelo escrivão Pero Vaz de Caminha. Devemos compreender que os portugueses não descobriram, mas encontraram as terras onde já haviam milhares de índios. Interrompendo aqui. Então, como a tia disse, são parte da história, são nomes que mais para frente vão começar a fazer sentido quando vocês começarem a entender realmente a história do nosso país, tá? Então, o descobrimento do Brasil, nós recebemos esse nome devido a uma árvore que se chama pau-brasil, certo? E parabéns para nós todos brasileirinhos. Beijo, beijo.